Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje nós vamos receber um convidado com sólida trajetória no direito aplicado ao agronegócio. Setor vital para a economia nacional e ao mesmo tempo um dos mais impactados por oscilações de mercado, crises climáticas e endividamentos recorrentes. Nosso entrevistado é o Dr. André Luiz Ortiz Minichiello, advogado, atuante na área do agronegócio com especialização em Direito Empresarial pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, mestre em Direito e atualmente doutorando pela Universidade de Marília, Unimar. Dr. André também é pós-graduando em Direito do Agronegócio pelo IGD, Instituto Goiano de Direito, além de exercer a docência como professor universitário de Direito no Unífio, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, em São Paulo. Com ampla experiência teórica e prática, ele vem contribuir com informações valiosas sobre alternativas jurídicas viáveis para o produtor rural enfrentar o superendividamento, negociar dívidas e, quando necessário, buscar a recuperação judicial como ferramenta legítima de reestruturação. Obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. André. Tudo bem? Tudo bom, Nelson? Um prazer estar aqui contigo, poder contribuir de alguma forma com informações importantes aí sobre esse tema tão relevante para o produtor rural. Nós que agradecemos o seu tempo em estar aqui conosco hoje e, como o senhor mesmo disse, tratar de um assunto que está em voga, né? E realmente é de suma importância para os produtores rurais. Doutor André, para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria saber quais são os principais fatores que têm levado tantos produtores rurais ao endividamento nos últimos anos. Veja bem, como se costuma dizer no nosso dia a dia, a atividade rural é uma empresa a céu aberto. Então, frequentemente, o problema a ser enfrentado decorre de crises climáticas. Ou muita chuva, ou pouca chuva. E também, né, não só isso, atualmente e infelizmente, o crédito está muito caro no Brasil. O acesso ao crédito rural cada vez mais burocrático, com menos aprovações, uma burocracia bastante grande, uma limitação no crédito rural, além, né, do alto custo de produção aliado à queda dos preços dos produtos, da soja, do milho, né, commodities de modo geral. Tudo isso influencia negativamente para o cenário. Entendi. Na prática, doutor, qual é a diferença entre renegociação de dívida, de dívidas rurais, é claro, estamos falando do agronegócio, e recuperação judicial? E em que situações cada uma delas pode ser mais vantajosa?
É muito importante tocar nesse aspecto, porque muitas vezes se confundem os conceitos, os institutos em si, né? A renegociação de dívida rural, ela pode surgir dentro de um contexto administrativo que nem sempre será favorável ao agricultor, ao produtor rural, né? Como assim? Renegociar uma dívida junto a um banco faz com que, às vezes, o produtor muitas vezes sendo levado a erro. Por quê? Ele tem um contrato de natureza rural, um empréstimo de custeio, de investimento rural, e quando ele se vê numa situação em que ele não consegue honrar aquele pagamento, ele procura a instituição e faz uma renegociação. Nessa renegociação, muitas vezes se muda a natureza do contrato. O que era um contrato rural passa a ser um contrato de natureza civil comum, e daí os juros são mais elevados, muitas vezes se exigem garantias que não tinham no contrato originário, quando na espécie genuína do prolongamento de dívida, que aí sim é uma espécie de prolongamento de dívida rural, as garantias, ou melhor, as condições do contrato originário são mantidas, os mesmos patamares de juros, com limitações de juros moratórios, com multas menores e sem a exigência de garantias, por exemplo, como maquinários, como terra, ou seja, se mantém a natureza do contrato rural dentro daquilo que foi feito anteriormente. O que difere também da recuperação judicial que você me perguntou. Na recuperação judicial, é um processo, né, é uma ação, é um procedimento judicial de negociação coletiva. É lógico que passa ali pelo crivo do juiz, tem um administrador judicial que é nomeado, e se tem o chamamento dos credores, alguns credores, que nem são todos os débitos que são passíveis de recuperação judicial, né, são os débitos ali, chamados concursais, aqueles créditos que se submetem à recuperação judicial. E daí se apresenta, né, um pedido dessa recuperação com vários documentos que são exigidos, e sendo deferido esse processamento, vai se apresentar um plano de recuperação que vai ser votado por esses credores. Mas nem todos os créditos são submetidos à recuperação. Existe na lei de recuperação, a Lei 11.101, alguns créditos que são excluídos, e isso muitas vezes atrapalha o produtor rural, porque, por exemplo, atos cooperados, né, com cooperativas, e geralmente o produtor rural busca crédito em cooperativas, né, tem negociação em cooperativas, não entram, por exemplo, né, alienação fiduciária de maquinário... Ele não consegue fazer recuperação judicial, então. Desse tipo de crédito, não, mas mesmo assim, a recuperação traz alguns benefícios, como a possibilidade ou a impossibilidade de retirada desses bens enquanto se perdura, né, aquilo que a gente chama de stay period, né, que é um período que o juiz vai determinar uma suspensão de execuções, a impossibilidade de retirada desses bens essenciais, né, como tratores, maquinários. Então, tem uma sistemática de proteção bastante grande, que é importante. Doutor André, a recuperação judicial é um direito do produtor rural, pessoa física? Veja bem, a recuperação judicial, de modo geral, ela atende a quem? Empresas, né, empresários, e também o produtor rural. A realidade do produtor rural é que, normalmente, ele opera como pessoa física, né? Ele não tem uma empresa, né? Mas o que acontece? Essa pessoa física que trabalha como produtor rural, que tem atividade rural, pode sim fazer uso da recuperação judicial desde que ele cumpra alguns requisitos. Ele vai ter, né, que cumprir os requisitos que a lei exige, né? São lá os requisitos do artigo 48A, do artigo 51 da lei de regência, mas possibilita que sim, que se faça uso desse tipo de instrumento jurídico. É possível. Interessante. Ainda nessa mesma pergunta, eu gostaria de saber o que a legislação atual determina sobre isso. Veja bem, o produtor rural, pessoa física, para que ele possa fazer uso dessa recuperação judicial, ele tem que cumprir
vários requisitos, tem vários documentos que são importantes, como eu disse, mas o principal foco que eu gostaria de salientar é qual? Que a lei, ela exige que se demonstre que se pratica, se desenvolve aquela atividade, seja para o empresário normal, tradicional, ou para o rural, né, para a pessoa física rural, que pelo menos 2 anos de atividade. Mas quando eu estou falando de uma empresa tradicional, uma empresa outra qualquer, é mais fácil, porque ela já tem um registro na junta comercial e tudo mais. O produtor rural, pessoa física, não tem. Então, Então, o que se faz? A lei permite que, para provar esse tempo mínimo de 2 anos, se faça a prova com a documentação contábil que normalmente ele tem que apresentar. Livro caixa do produtor rural, a declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos. Então, já isso prova, né, serve para provar que ele já está naquela atividade rural há pelo menos 2 anos. Mas quando ele vai ingressar com o pedido recuperacional, ele tem que fazer o registro na junta comercial. Ele precisa do CNPJ como empresário individual. Entendi, era essa pergunta que eu estava aqui tentando formular para o senhor, você já explicou uma parte dela. Isso, ele precisa dessa inscrição imediatamente antes de ingressar com o pedido, ele não precisa ter há 2 anos, por exemplo, né? Já era um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e com a modificação que nós tivemos em 2020, que modificou a Lei 11.101, trouxe essa possibilidade do registro ao tempo do pedido de ingresso com a recuperação judicial. Tá? Então, o que o senhor comentou isso, tinha uma pergunta formulada para lhe fazer, mas acho que o senhor já me respondeu, que é a seguinte: quais os requisitos legais, né, para que um produtor rural possa entrar com pedido de recuperação judicial? O senhor está acabando de me dizer aí. Nelson, eu respondi talvez em partes, porque são vários, né? É muito importante deixar claro aos nossos ouvintes que não basta ter simplesmente essa comprovação dos 2 anos, né? O artigo 48, ele fala sobre não ter sido falido, né? Não ter sido utilizado nos últimos 5 anos desse instituto, não ter sido condenado por crime falimentar, né? Ele tem que cumprir vários requisitos, né? Além do que tem um registro contábil que é de suma importância, né? Porque se exige um balanço patrimonial, é muito importante que esteja, em termos contábeis, tudo ok, regularizado, porque se exigem, além de documentos contábeis, algumas certidões negativas fiscais, né? Então, o artigo 51, ele traz lá, salvo o melhor juízo, 9 incisos de documentos que necessários, cumprimento obrigatório, né? É lógico que para o produtor rural tem uma certa flexibilização quanto ao documento lá do inciso 2º do artigo 51, que fala sobre alguns documentos que normalmente ele não tem e que são substituídos por aqueles que eu disse, né? Da livro caixa do produtor rural, o balanço patrimonial e a declaração do imposto de renda para provar aqueles 2 anos, né? E então, mais vários os requisitos. Então, existe a exigência do CNPJ, sim, ou de tempo mínimo de atividade registrada, que é o que o senhor está comentando. O tempo mínimo de 2 anos precisa ser comprovado. Não efetivo, mas comprovado com documentos contábeis, como é o livro caixa do produtor. O registrado que eu quis dizer aqui foi contabilizado, efetivado ali, formalizado na parte contábil. Né? Isso, tem razão, nesse sentido, está completamente correto. Então, ele tem essa possibilidade, sim, de fazer uso da recuperação, desde que esteja, né, dentro dessa perspectiva formalizada, como a gente está aqui conversando. E é importante salientar, Nelson, que a dívida, ou as dívidas que vão entrar para essa recuperação, são as dívidas de natureza da atividade rural, né? Que estejam devidamente contabilizadas. Tá? Não é qualquer tipo de dívida, por exemplo, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, a aquisição de um carro. Não, é aquelas dívidas que são convertidas em favor da atividade rural. Da atividade rural. É nesse sentido.
Doutor, em sua experiência prática, quais são os maiores obstáculos enfrentados pelos produtores rurais ao buscar ajuda jurídica para lidar com dívidas? Primeiro aspecto que eu acho importante de salientar: falta de informação, né? O produtor rural, ele muitas vezes ele não tem apesar de que hoje o acesso ser muito mais fácil a informações, normalmente ele não tem um acesso ilimitado, até mesmo em razão do quê? Do próprio dia a dia, que demanda trabalhos em campo e etc., né? Mas a falta de informação sobre os direitos que ele tem, né? Como, por exemplo, o direito a um prolongamento de dívida rural, em certos casos, né? Muitas vezes ele acaba sendo levado a erro por falta de informação. Mas não só, né? Analisando a sua pergunta como um todo, né? Sobre aspectos que são obstáculos enfrentados pelos produtores ao buscar ajuda jurídica para lidar com dívida. Além do aspecto da falta de conhecimento, né, alguns entraves legais. Por que eu digo isso? Porque, ao mesmo tempo que a lei de recuperação judicial permite o produtor rural ingressar com o pedido, ela traz limitações a alguns tipos de créditos, excluindo, como, por exemplo, né, crédito que tenha ali como garantia alienação fiduciária, né? Vamos imaginar, todo produtor que vai adquirir maquinário, a maioria deles, né, melhor dizendo, vai buscar através de um financiamento e aquele maquinário fica como alienação fiduciária, né? Então, a garantia do banco, né? Se dá com uma mão e tira com a outra, né? Algumas outras situações onde o produtor rural ele acaba entregando em garantia também alienação fiduciária terras, acaba excluindo, né, esse tipo de possibilidade de ingresso. Então, existem alguns entraves que têm que ser bem analisados. E, antes de tudo, né, o tipo de contratação que tenha sido feito, né, é muito importante que se tivesse uma atuação preventiva, até para se evitar a necessidade de se buscar uma recuperação, talvez. E um ponto primordial, Nelson, que eu queria salientar, é que, infelizmente, por muitas e muitas vezes, quando a gente atende um produtor rural, ele já perdeu o timing de entrar com o pedido recuperacional. Ele já deixou, por exemplo, que várias dívidas tenham se acumulado. E quando começa a necessidade, lá que o farolzinho amarelo acende, né, que começa a ver que não vai ter a condição de pagar, o correto já é buscar remediar a situação, prever a possibilidade dessa recuperação ou um prolongamento da dívida, para que não deixe vencer a dívida, né? Tudo fica mais difícil depois. O momento de renegociação, o momento de buscar o credor, o momento de ingressar com um pedido de recuperação, quando já está no estágio avançado de dívidas, tudo fica mais difícil, né? Infelizmente, a gente sabe que os processos judiciais eles são morosos, eles demoram, né? Às vezes se exigem documentos e ficam naquela junta um documento, traz uma outra exigência e não se tem um resultado prático de imediato que o produtor tanto precisa. Esses são obstáculos importantes. É aquela velha história, né? O produtor sabe mexer com a terra. Ele tem que ter uma boa assessoria desde o começo, para não deixar para o final, para depois que a coisa aconteceu, para ele já ir ao longo do tempo pelos meandros daquilo que se pode fazer ou não. É bom uma assessoria jurídica, no caso, né? Como a gente jurídica e contábil também.
Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Doutor André, como que o produtor pode se preparar para uma negociação eficiente com bancos e instituições financeiras? Eu penso que é na mesma toada que a gente já estava conversando, uma boa assessoria contábil sempre, né? Eu costumo dizer que o contador, ele é peça primordial do dia a dia do produtor rural e uma assessoria jurídica. Por quê? Preventiva. Muitas vezes, quando se vai contratar junto aos bancos, às instituições financeiras de modo geral, os contratos de financiamento, de custeio, de investimento, de tomada de crédito, eles são padronizados e muitas das cláusulas o produtor não entende, não conhece efetivamente. Claro. E às vezes ele está adotando um meio de contratação, algum tipo de garantia que aparentemente para ele é bom, mas no futuro pode se virar contra ele. E ele ficar aí muito próximo do perdimento de uma gleba de terra, de um maquinário, ou enfrentar juros que são abusivos. Então, é muito importante que se tenha, né, antes de mais nada, já na contratação, antes do problema aparecer, uma boa assessoria, seja jurídica como contábil. E quando surge a necessidade de uma renegociação, é sinal que o problema já se instaurou, né? Então, também é necessário aí que se tenha uma assessoria, principalmente para que se identifique qual tipo de atitude vai ser tomada, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, renegociação nem sempre é favorável ao produtor. O produtor tem um direito, quando se fala em créditos rurais, de prolongamento de dívida. Não é um favor que o banco vai lhe fazer. Então, o Manual do Crédito Rural, ele dá esse direito, né? E já tem um entendimento pacificado também no Superior Tribunal de Justiça, uma súmula 298, que diz que o prolongamento de dívida é um direito do produtor, então ele tem que exigir o seu direito, né? E com isso ele pode notificar o banco da necessidade de se prolongar o reembolso de um custeio, de investimento em frota, algo do tipo, quando acontecem algumas das hipóteses previstas lá no manual, como frustração de safra, dificuldade de venda dos produtos, né? Ou qualquer outra intercorrência que interfira na atividade. Então, é importante saber que tem instrumentos jurídicos adequados para cada situação. Então, tem que se preparar antes de buscar. Verdade. Doutor, a recuperação judicial ainda carrega estigmas no meio rural. Como desmistificar esse instrumento como um recurso legítimo de reestruturação e não como fracasso? Ótima pergunta. Na verdade, a recuperação judicial, muitas vezes, ela acaba soando dessa forma, não só para o produtor rural, para os empresários de modo geral, mas você tem muita razão quando diz que para o produtor rural soa como um fracasso também, porque ele não está normalmente inserido num contexto de mercado, de indústria, de riscos do dia a dia do empresário, né? Ele está menos acostumado a lidar com essas situações. E ele se vê... Não é a praia dele, né? Não é a praia dele. E é muito importante se desmistificar em que sentido? Em analisar que a própria lei
de recuperação judicial, ela enfatiza muito que é um procedimento, né, judicial que visa o quê? A manutenção da atividade rural ou do empresário de modo geral. Então, ela é um instrumento que vem para buscar o quê? A recuperação em si, o soerguimento daquela empresa ou daquele produtor rural, de modo a mantê-lo no dia a dia, na atividade que talvez faz parte da vida dele há muitos anos, de geração em geração. E isso não é um fracasso. A recuperação judicial tem que ser vista como um meio jurídico lícito, ela é lícito, né? É um meio lícito de reestruturação. Sim. Né, que cumprido com aquele plano de recuperação, ele vai se reerguer e vai continuar na atividade. Perfeito. É nesse sentido que eu penso que é importante se pensar. Mas eu acho que você tem razão, porque quem está aí com empresa, ou a parte rural, está sujeito, né, aos intempéries de mercado e Sim. tem que buscar recursos que são lícitos, como o senhor disse, para poder recuperar e se reestruturar a empresa ou o agronegócio, caso que é o nosso caso aqui. Doutor, a questão do crédito rural está diretamente ligada à sustentabilidade do agronegócio. Sim. O senhor acredita que o sistema financeiro está preparado para lidar com essa nova realidade de reestruturação jurídica no campo? Infelizmente, eu penso que não esteja preparado. Por quê? Eu estou vivenciando isso na prática, né? Todo dia eu tenho atendido o produtor rural e tenho visto o que tem acontecido em relação ao crédito rural. O primeiro, houve uma redução bastante grande das linhas de crédito rural, né? Diminuiu-se as opções, as possibilidades. O crédito rural hoje, ele está se tornando mais caro, tá? E eu tenho visto burocracias cada vez mais para aprovações. Dia desses eu estava conversando com uma pessoa que trabalha numa cooperativa de crédito, que chegou até eles uma linha de 50 milhões de reais para crédito rural, mas tinham sido aprovados 2 milhões somente para produtores que se candidataram, vamos dizer assim. Então, de 50 milhões que chegaram para ser utilizados, a aprovação de somente 2 milhões é sinal ruim, porque tem entraves para aprovações, e o que tem acontecido é muito comum, sempre foi comum, é claro, que se o produtor não cumprisse com o pagamento, não honrasse com as dívidas, óbvio que ele não teria renovação de crédito. Mas hoje a gente tem visto o quê, Nelson? Mesmo com o pagamento normal, a adimplência, né, adimpliu com as suas obrigações, muitas vezes não dá-se a ele a oportunidade de se adquirir um novo crédito. Então, hoje, o cenário está muito estranho, né? E a dificuldade vem batendo a porta de todos, porque eles são alavancados com dinheiro advindos de crédito para custeio de produção, né? A margem, o alto custo da produção faz com que se tenha que buscar dinheiro em crédito rural para poder plantar, para cultivar e depois colher, né? E o senhor atribui a quê essa dificuldade? A dificuldade, ela vem já pelo cenário de, vamos dizer assim, que se encontra o produtor rural, de crises, né, de dificuldade de ter vamos dizer assim, um retorno satisfatório da sua produção, tá? Mas também, né, com os créditos rurais controlados, vamos dizer assim, aqueles que são controlados pelo poder público, pelo governo, eles não são mais tão abrangentes como eram, né? Como linhas que tinham foram diminuídas, critérios foram aumentados, e os bancos, as instituições particulares, também freiam, né? Então, tudo isso vai sendo uma somatória de fatores negativos, né? O que prejudica muito o produtor rural, que precisa do crédito rural, né, para que se tenha a continuidade saudável da atividade. Da atividade, verdade.
Doutor André, o senhor também é professor universitário, como nós bem dissemos aí na sua apresentação. Como que o senhor vê a formação dos futuros profissionais do direito diante dos desafios específicos do agronegócio? Essa é uma preocupação que eu tenho já há bastante tempo. Eu sou professor universitário há 19 anos e eu tenho visto, ultimamente, algumas instituições inserindo, né, na grade curricular as disciplinas voltadas ao agronegócio. Vamos dizer assim, vamos dizer disciplinas específicas, por exemplo, direito aplicado ao agronegócio, né? É muito comum que se veja, por exemplo, direito ambiental, mas direito do agronegócio não é só direito ambiental. Passa pelo direito ambiental, mas nós temos diversas áreas, sub-áreas dentro do agronegócio, né? Como o direito do trabalho do agronegócio, tributação, contratos e várias outras nuances. Porém, eu não vejo com bastante frequência uma formação voltada para o aspecto do agronegócio. Isso, muitas instituições pecam nesse sentido, né? E eu penso que seria importantíssimo que se revisitassem as suas grades curriculares para inserir esse tipo de disciplina para a formação aí dos futuros advogados e advogadas, juízas, juízes, né? Porque o agronegócio no Brasil representa muito e Sem precisa dúvida. de profissionais que estejam preparados para atuar. A altura, né? Para Sim, poder entrar no mercado e viver com ele, né? E conviver com ele da melhor maneira possível. sim. Doutor André, cá entre nós, qual o recado que o senhor deixaria para o produtor que está se sentindo sem saída diante das dívidas e não sabe por onde começar a buscar ajuda? Nelson, cá entre nós, eu penso que a primeira coisa que deve ser feito é o quê? Se preparar com todos os documentos que ele tenha de contratos, aquilo que estiver em aberto, né, se estiver em pendência, não ter vergonha de procurar um profissional especializado, não é vergonha nenhuma estar passando por uma dificuldade que normalmente é transitória. E normalmente o produtor rural, ele está nessa situação não é porque ele quis estar nessa situação. Ele acaba se vendo numa situação de crise por vários motivos, como a gente conversou até agora aqui. Então, o primeiro passo é buscar informação, informação de qualidade, né? A gente tem que ter muito cuidado onde a gente busca informações para não incidir em erro, né? Se cercar de profissionais que estejam preparados, seja do área do direito, da contabilidade. É muito importante enfatizar aqui também o papel do agrônomo, né? Muitas vezes, quando a gente vai tratar de uma recuperação judicial, um prolongamento de dívida, a gente precisa de laudos técnicos e os agrônomos que fornecem. Então, a assessoria vem junto com a informação. Uma boa informação, buscar boas informações de qualidade, assessoria contábil, jurídica, de agronomia, é importantíssimo, mas que tenha, acima de tudo, tranquilidade no sentido de que ele precisa buscar aquele meio jurídico, aquela proteção, aquela renegociação, para continuar fazendo aquilo que ele muito bem sabe fazer, né? Então, ele precisa ter, vamos dizer assim, paz no coração, que ele não está fazendo algo errado. Ele está buscando se manter no mercado, na atividade. Então, é importante se cercar dessa informação de qualidade, assessoria de qualidade e não demorar para tomar as atitudes necessárias. Muitas vezes ele se perde, como eu havia dito já, né, no sentido de buscar o quanto antes um prolongamento da dívida, um pedido recuperacional, e tudo se torna mais difícil quando as dívidas já se acumularam. Então, eu penso, né, cá entre nós, que seria importante a tomada de atitude rápida, né? Buscar tudo aquilo que é necessário junto a uma assessoria completa e que possa prestar um serviço de qualidade para que possa reestruturar a sua atividade. Perfeito, doutor André. Doutor André,
Olha, nosso sincero agradecimento, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Foi uma conversa esclarecedora que certamente trouxe luz a muitos produtores rurais que hoje enfrentam desafios financeiros, mas que, com orientação jurídica adequada, podem encontrar um caminho de recuperação e esperança, e também contábil, como o senhor mesmo disse, né? Muito obrigado, viu, por compartilhar aí seu conhecimento e compromisso com o campo brasileiro. Isso é muito interessante. Eu vou colocar aqui, doutor, na nossa tela, os seus contatos e vou pedir a gentileza de que o senhor nos deixe uma mensagem para os telespectadores e os seguidores que estão nos assistindo agora. Claro, eu gostaria mais uma vez aqui de agradecer ao convite, dizer que para mim foi uma alegria e que pode contar comigo quando for necessário. Acho muito importante trazer informações, a ideia nossa aqui hoje foi trazer informações sobre esse tema bastante importante e penso que o seu trabalho aqui, o seu programa, ele contribui muito para a sociedade de modo geral, trazendo temas relevantes, e hoje não foi diferente, né? Aí trazendo informações aos produtores rurais, ao agronegócio de modo geral, que certamente fazem parte dos seus telespectadores, né? E puderam, de algum modo, receber algum tipo de informação. Eu espero que tenha sido aí algo que possa ter agregado àqueles que nos assistiram e vão assistir. Para mim foi uma satisfação, agradeço novamente a oportunidade. Imagina, quem agradece somos nós, e tenha certeza que seus ensinamentos, seus insights foi de grande valia e muita gente vai aproveitar, eu não tenho dúvidas disso. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Forte abraço. Obrigado. Bom, eu conversei com o advogado, doutor André Luiz Ortiz Minichello. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, aí sempre contando com vocês que nos seguem na rede social, nas redes sociais, e também que constantemente estão enviando seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa, como foi a do doutor André. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Aproveite que você está navegando no canal, deixa aquele like para a entrevista do doutor. E aproveite e divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.